Bom dia, paz do Senhor. Muito bem, hoje vamos comentar o Salmo 73, o Salmo 77 e o Salmo 78. O Salmo 73, o Salmo 77 e o Salmo 78 são três salmos que a Bíblia identifica como salmos de Asaf. E isso pode ser tanto de Asaf, o pai, o homem que tem esse nome, como de sua família também, porque na época muitas vezes, muitas coisas eram identificadas pelo nome do pai, pelo líder da família. E alguns historiadores então eles falam que pode não ter sido exatamente de Asaf, mas da família de Asaf. Isso é só uma curiosidade, eu acredito que na verdade foi de Asaf mesmo, porque quando é da família, a Bíblia identifica quando é dos filhos de outras pessoas, como são os filhos de Corá e outros detalhes. Mas é um detalhe pequeno que não muda o nosso entendimento do Salmo. Vamos lá para o Salmo 73, então? Nós estávamos outro dia lendo salmos mais curtos, mais rápidos. Agora nós estamos entrando, pelo menos nos salmos de hoje, são salmos um pouquinho mais longos, mas que são salmos que eu chamo de atemporais, porque eles refletiram aquele momento do salmista de conflitos pessoais. Os três salmos de hoje falam de conflitos pessoais, e embora tenham sido escritos naquela época, mas eles refletem também hoje os nossos conflitos pessoais, por isso que eu falo que são salmos atemporais. Mostram muito do que nós estamos vivendo atualmente. Pelo menos aqui comigo, não sei quem está ouvindo, mas aqui comigo, pelo menos aqui em casa, comigo, com meu marido, esses salmos refletem muito do que nós passamos, dos nossos conflitos pessoais, nossas lutas interiores. Então, o Salmo de Asaf é um salmo que ele mostra uma atitude muito negativa, que prejudica muito a pessoa, que eu, pelo menos, já passei por isso. Graças a Deus venci, e o salmista mostra que ele também venceu. Até o versículo 13, aqui 12 e 13, o salmista está mostrando uma inveja grande dos ímpios. Comparação, essa é a atitude que eu já passei, já sofri com isso, e temos que ficar bem vigilantes para não passar de novo. O salmista mostra aqui que ele começou a olhar o ímpio, começou a comparar a sua vida de sofrimento e dificuldade com a vida dos ímpios, uma vida de prosperidade, uma vida boa, e ao fazer essa comparação, ele começou a invejar a vida dos outros. E aí ele mostra então que ele é um ser humano normal, como todo mundo, tem suas fraquezas, mas que com esta fraqueza da comparação que gerou a inveja, ele estava perdendo a sua fé. Estava tendo sua fé enfraquecida. Vamos ver aqui o versículo 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E ele começa a perceber que a sua luta com a comparação, que essa inveja que está sendo desenvolvida ali, que está sendo resultado da comparação, começa a fazer com que a sua fé vai perdendo força, e ele começa a perceber também nos versículos seguintes que essa luta pessoal dele está influenciando os outros de forma negativa. Olha o que está aqui no versículo 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, se conforme eu vou falando, conforme eu estou mostrando que estou nessa luta interior, eu estou influenciando, eu estou prejudicando os outros. E isso nos mostra algo muito sério. A Bíblia nos ensina que o que nós devemos contar para os outros, o que nós devemos falar para os outros, deve ser testemunha. Deve ser como resultado do trabalhar de Deus em nossa vida. Ou seja, aqueles momentos de dificuldade, de conflito, de luta que nós estamos passando, como o salmista está passando aqui, ele não é para ser contado para todo mundo. Porque tem gente que vai ouvir que está passando por um momento de fraqueza e vai ser prejudicado com isso.
Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. O que nós falamos deve ser para a edificação dos outros, deve ser para glorificar a Deus, deve ser para testemunhar o trabalhar de Deus em nossa vida. Poxa, Janaína, então a gente não pode desabafar, não pode contar nada para ninguém? Pode sim, para algumas pessoas em especial, para pessoas de confiança e para pessoas que vão nos ajudar naquela luta pessoal que nós estamos passando, e não para todo mundo. E aí o versículo, eu li o 15, o versículo 16 fala assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Ou seja, essa situação de que ele estava com essa luta pessoal, de comparação e de ter inveja da vida dos ímpios, da prosperidade dos ímpios, quando ele percebeu que essa luta dele estava influenciando de forma negativa os outros, ele ficou perturbado. Ele percebeu a influência dele, o poder dessa influência dele, e ficou ali preocupado. A Bíblia aqui fala perturbado. Aí ele tomou ação. Ou seja, se ele não tivesse percebido que ele estava influenciando os outros, talvez ele não tivesse tomado ação de forma tão rápida. Mas aqui no 17 ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus. Então ele tomou uma decisão de entrar no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Versículo 17 nos mostra o quê? Justamente quando ele sintoniza o seu coração com Deus, ele vê o fim dos ímpios. Versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Ou seja, a minha ação de inveja, a minha ação de comparação com os outros, fez com que o meu coração se azedasse. Fez com que eu ficasse uma pessoa azeda. Eu sinto picadas nos meus rins, ou seja, somatizando ali algo espiritual, trazendo para o corpo físico. Me embruteci e nada sabia. Aí ele volta então ao momento que ele entrou no santuário de Deus, sintonizou seu coração com Deus. Ele fala no 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Ou seja, eu só não fui totalmente por esse caminho porque Deus me segurou e agora estou de contínuo na tua presença. E aí, o que ele faz, né? Para não ficar assim? Ele se mantém na presença de Deus o tempo todo. É somente a presença de Deus que pode nos ajudar e nos tirar dessa situação de comparação, de inveja, de azedar o nosso coração, endurecer o nosso coração e ainda influenciar os outros para isso também. E ele termina falando, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Então, a partir daqui, o salmista resolve fazer o quê? Não falar mais da sua inveja, da sua comparação, e falar das obras de Deus, contar das maravilhas que Deus fez. E esse é um antídoto para tirar a inveja e a comparação ali do nosso coração. Ele fica próximo de Deus e coloca toda a sua confiança no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. E aí vamos para o Salmo 77. Salmo 77, como eu falei no começo, também é um salmo de Asaf. E aí no título aqui do salmo para mim, aparece assim, de Asaf por Jedutum. Então dá a entender o quê? Um cântico de Asaf por Jedutum. Jedutum era um músico. Então, Jedutum tocando, no caso aqui, sendo um músico aí desse cântico. O salmo de Asaf nos mostra também ali um momento onde o salmista faz um esforço para não deixar os seus conflitos pessoais tomarem conta. E ele fica, então, lembrando do que Deus já fez. Lembrando do passado, mas com ações, o trabalhar de Deus do passado, para dar esperança para ele continuar em frente no futuro. E nos remete novamente, então, a Lamentações 3, quando o profeta Jeremias estava ali andando pelas ruínas de Jerusalém, fica triste com a situação do povo e começa a ficar ali amargurado, depressivo. E aí ele lembra, e ele escreve aquele versículo famoso, né? Trarei a lembrança, ficarei lembrando daquilo que pode me dar esperança. Esse é o tom do Salmo 77. E no 77 eu quero chamar a atenção aqui no versículo 10. E eu disse, isto é enfermidade minha.
Então o que acontece? Ele estava ali, até o versículo 9, questionando a Deus. Cessou para sempre a benignidade de Deus? Acabou a promessa de Deus? Deus não vai mais se tornar favorável a nós? E ele começa ali a questionar a Deus, do versículo 1 até o 9. E aí no 10 ele para e fala, não, esse questionamento todo é consequência da minha enfermidade. Eu sempre falo, isso nos mostra muito de nos conhecermos, de termos a necessidade de autoconhecimento, de olhar e ver que hoje eu posso estar reclamando muito. Por que eu estou reclamando tanto? Deus não tem feito nada na minha vida? Tem sim. Inclusive eu estou aqui. Eu nem percebo o ato de respirar, de tão automático que é. Mas eu só estou respirando porque Deus permite isso. Então, ele fala, olha, é enfermidade minha. E eu, por exemplo, se eu não tenho uma boa noite de sono, se eu começo a ficar muito cansado, eu começo a reclamar. Então nós precisamos parar e olhar. Por que eu estou assim hoje? É porque eu não dormi bem? É porque eu estou cansada? É porque tem algum problema ocupando minha mente e eu estou irritada? Identificar esses momentos faz com que a gente pare, como o salmista parou aqui no versículo 10. E disse eu, isto é enfermidade minha, ou seja, é cansaço meu, é doença minha, sou eu que não cuidei da minha saúde, sou eu que não dormi na hora que era para dormir, Então chega, o que eu vou fazer agora? E aí o salmista fala, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, ou seja, eu reconheci que isso era uma enfermidade minha, e aí eu me lembrei do que Deus fez de bom na minha vida. E é exatamente isso que ele nos ensina aqui. Versículo 11 ele fala, lembrar-me-ei, essa ação que nós precisamos fazer, de lembrar do que Deus já fez. Versículo 12 ele fala, meditarei em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então essas 3 ações são importantes para nós vencermos esses hábitos e essas ações que a gente fica tendo em decorrência de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu da gente, que Deus não está olhando, mas esse questionamento vem por causa de algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, como cansaço, uma doença, uma crise que estamos passando, um desemprego, alguma coisa. Então qual que é o antídoto que o salmista nos ensina? Quais são as ações? Lembrar do que Deus já fez, meditar no que Deus já fez e falar dos feitos de Deus, ou seja, dar testemunho. E tudo isso vai fazer com que nós coloquemos os nossos olhos em Deus e não no que nós estamos passando. E claro que aí sim, aquilo que estiver ao nosso alcance nós devemos resolver. Se foi uma noite ruim de sono, se é um período que nós estamos muito cansados, é tentar dormir, tentar descansar, tratar se for uma enfermidade, cuidar se for uma enfermidade, para que possamos reverter esse quadro que estamos de questionamento, de reclamação, de qualquer outra coisa, como estava o salmista aqui até o versículo 9. Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo bem longo, tem 72 versículos, são 2 páginas aqui da minha Bíblia, e é identificado como Masquil de Asaf. Então o que significa Masquil? Masquil é como uma história, uma parábola contada com alguns enigmas, ou seja, algumas coisas que vão nos levar a pensar. É sempre para o ensino no sentido de vida prática, de vida comum do dia a dia. Ou seja, o Salmo 78 é algo que é para nós lermos, para aprender a aplicar na nossa vida no dia a dia. Do versículo 1 ao 8, ele fala muito sobre isso, né? Esse chamamento para aprender. E a palavra de Deus tem esse objetivo, que é de nos ensinar. Então, quando os salmos, de uma forma geral, começam com escutai a minha lei, inclinai os ouvidos, abrirei a boca para falar. Quando tem essas expressões, principalmente inclinai os ouvidos, geralmente são salmos de ensino, salmos de sabedoria. Do versículo 1 ao 8 ele tem esse chamamento para que o povo venha e aprenda com essa parábola que ele vai contar. E aqui no caso essa parábola é baseada no que o povo de Israel passou, na história do povo de Israel lá atrás, quando estavam no Egito. Ele fala, olha, passou e fizeram isso, erraram, desobedeceram a Deus.
Vamos aprender com esses erros? Então, ele não só fala desses erros, mas ele mostra o que aprender e como fazer hoje, né? No caso aqui do Salmo, nesse tempo. E vale isso pra gente. Olhar para as nossas falhas do passado e verificar onde nós erramos. Nós precisamos ter maturidade para isso. Não ficar se culpando, ficar se condoendo pelos erros, mas no sentido de ter a percepção de aprender e essa maturidade de, a partir de agora, não vou fazer igual, não vou fazer de novo. E o salmista mostra muito bem isso que eu chamo de círculo vicioso do povo de Israel. Vive bem com Deus, aí peca, Deus traz uma punição, um juízo, o povo se arrepende, confessa, Deus restaura, eles ficam um tempo bem com Deus e depois começa tudo de novo. Nós precisamos cuidar para não vivermos desta forma na nossa vida, nesse círculo vicioso. Uma das características mais importantes do crente em Jesus, do servo de Deus, é a constância. Nós precisamos aprender a ser constantes. Por isso que a gente fala, não é orar só quando tem vontade, é orar sempre, é orar todos os dias, não é ler a Bíblia só quando temos vontade, mas é ler sempre. E conforme nós vamos sendo constantes nas disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e aquele desejo de ler, de estar na presença de Deus, de estar louvando a Deus, de estar orando, esse desejo vai ficando cada vez mais forte. Aqui no Salmo 78, eu quero chamar a atenção, então, para os versículos 6 em diante. Olha só, né? Para que precisa aprender, para que precisa olhar para o passado? O salmista explica. Para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Para que pusessem, então por que é que nós temos que aprender olhando para o passado, né? Para os erros do passado? Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E olha o 8 como é importante. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. E aí ele vai falando que o povo, né, os pais dessa geração erraram, se esqueceram de Deus, e vai falando ali do que eu chamei de círculo vicioso de Israel. Por fim, ele termina falando, olha, apesar de tudo isso, apesar de todos esses erros, de todas essas falhas, Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso e o Deus de misericórdia. Deus perdoou todas as falhas, Deus perdoou todos os erros e Deus continua cuidando do seu povo. Então, se mantenham fiel a Deus. É assim que termina aqui o finalzinho desse Salmo 78, que é um salmo mais longo do que nós estamos acostumados aí a ler e comentar nos últimos dias. Leia com atenção e leia refletindo na sua vida, já que, como eu disse no começo, são 3 salmos que mostram conflitos pessoais, que mostram uma luta interior, aquela luta que nós temos de não praticar o mal, não praticar coisas que desagradam a Deus, ao mesmo tempo em que, quando colocamos os olhos ao nosso redor, acabamos fazendo exatamente isso. Uma luta interior, embora ela seja pessoal, o nome fala conflito pessoal, no Salmo 73, Asaf nos mostra que era um conflito pessoal, mas a partir do momento em que ele compartilhava isso, ele estava prejudicando os outros, ele estava enfraquecendo a fé dos outros também. Então nós precisamos orar e buscar em Deus essa sabedoria do que devemos cuidar, do que devemos compartilhar, do que devemos falar e do que não devemos. E principalmente, com quem compartilhar as lutas que nós estamos passando, com quem falar, com quem pedir ajuda, com quem expor a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza e muitas vezes o nosso fracasso também. Cuidar, porque o certo que a Bíblia nos ensina é compartilhar isso com pessoas que têm condições de nos ajudar. E aí nós precisamos exatamente compartilhar isso com pessoas que vão nos dar uma palavra de ânimo, vão nos dar uma palavra de ajuda, ou vão dar aquele puxãozinho e dizer, ó, toma jeito, você sabe o que precisa fazer, só faça.
e não compartilhar com pessoas que estão fracas, que estão com dificuldade também, e que o compartilhar dos nossos problemas pode até ajudar a pessoa a ficar cada vez mais fraca, ou seja, prejudicar a pessoa. Temos que ter esse cuidado. Então, leia esses 3 salmos, se você não leu hoje ainda, Salmo 73, 77 e 78, e veja o que é necessário fazer, para não permanecer nessa situação de conflito pessoal. No Salmo 73, o salmista fala desse cuidado que temos que ter para não deixar o nosso coração se azedar. Então, qual é a ação do Salmo 73? Se aproximar de Deus, sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. O salmista aqui, do 73, sintonizava o seu coração com Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Então, como é que nós fazemos isso? O Salmo 77, ele já dá outras 3 ações. Lembrar do que Deus já fez, meditar no que Deus já fez e contar para as pessoas o que Deus já fez, ou seja, testemunhar do amor e do agir de Deus na nossa vida. E o Salmo 78, ele fala desse Deus de misericórdia, desse Deus que é cuidadoso e apesar de todas as nossas falhas, continua cuidando de cada um de nós, cuidando do seu povo. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Deus abençoe.